Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à sessão Academia Voluntário, o voluntariado no ensino superior que terá transmissão em streaming. One, two, three. Para mim, ser voluntária é querer ser companhia, é querer dar a mão e é principalmente querer ter a certeza que o outro sabe que pode contar connosco, seja um animal, seja um adulto, seja uma criança. É querer ter a certeza que as pessoas que precisam têm pessoas a quem podem pedir ajuda. É também ter a certeza que as causas não estão esquecidas. Ser voluntário é ajudar e não esperar nada em troca. É ser solidário. É ser presença. É ser amor. É fazer a diferença. É ser a força. Faz parte da mudança. Faz voluntariado. Voluntariado é uma escolha. Faz a tua. Ajuda uma causa que te inspira. Começa por onde estás. Com o que tens. Fazeres o bem, faz bem. Ser consciente, ajuda quem precisa. Participa neste movimento. Aqui não recebemos para sermos voluntários. Porque não há preço em ser solidário. Junta-te a nós para um mundo melhor. E é por isto que eu quero continuar a fazer voluntariado para o resto da minha vida. Na sessão de abertura contamos com a participação de Eduardo Graça, Presidente da Direção da CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria de Lourdes Rodrigues, Reitora do ISCTE, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Miguel Cabrita, Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, e Manuel Eleitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Convido a usar da palavra Eduardo Graça, Presidente da Direção da CASES. Caro Sr. Ministro, Manuel Eleitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, caro Secretário de Estado Miguel Cabrita, cara Senhora Reitora do ISCTE, em representação do Conselho, Maria de Lourdes Rodrigues, em representação do Conselho de Reitores, caro Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Professor Pedro Dominguinhos, Presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, António Almeida Dias, que deve estar à distância, Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, Eugénio Fonseca, que está aqui presente conosco, cara Senhora Presidente da Rede de Voluntários de Ensino Superior, Doutora Cátia Martins, que deve estar à distância do Algarve, exatamente da minha terra, da minha cidade, excelentíssimos Senhor Edgar Félix, que vem representar o Dr. Rui Marques, excelentíssima Carla Ventura, Vice-Presidente da CASES, desta vez não me esqueci de referir o pessoal que está na primeira linha da organização deste evento, minhas senhoras e meus senhores, caros participantes, presenciais e em linha. Cabe-me, na qualidade de Presidente da Direção da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, abrir formalmente esta sessão, o que muito me honra, quer pelos parceiros que envolve, quer pelo seu significado intrínseco. Em breves palavras, sinaliza-se nesta sessão a importância do voluntariado praticado em meio académico e muito em particular no ensino superior. Sabemos que o maior número de voluntários com atividade são jovens, e entre todos os voluntários sobrelevam os que dispõem de mais elevadas qualificações académicas. É esta realidade promissora que nos indica o caminho no sentido de apoiar a criação de novas dinâmicas e instrumentos de apoio à academia em prol do voluntariado. É o que estamos em parceria a fazer com a criação do selo de qualidade Academia Voluntária, que ora se apresenta publicamente. Agradeço a todas e a todos pela disponibilidade para estarem presentes e, em particular, ao Sr. Ministro, pelo incentivo
e apoio à presente iniciativa. Permitam-me que termine reafirmando o conceito que assumimos na nossa ação como entidade à qual recentemente foram cometidas as atribuições públicas pelo voluntariado em Portugal. Assumimos o voluntariado como um espaço onde cabe aos voluntários e às organizações promotoras de voluntariado encontrarem os seus caminhos com o mínimo de interferência por parte do setor público, respeitando-se assim a autonomia do voluntariado e dos seus representantes. Por outro lado, exigimos a nós próprios o dever de reconhecer o valor social desta prática, expressão superior de um exercício livre de cidadania ativa e solidária, promovendo e garantindo em todas as circunstâncias a sua autonomia e pluralismo. Estou certo de que com este ato simples somos fiéis a estes princípios que muito prezamos. Bem-ajam. De seguida, dou a palavra a António Almeida Dias, presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, que nos acompanha à distância. Pedimos só que ligue o microfone para que o consigamos ouvir. Muito obrigado. Tinha-me o telefone seria obrigado por quem está a gerir esta comunicação. Muito obrigado. Bom, como eu estava a dizer, começo por cumprimentar o Sr. Dr. Eduardo Graça, Presidente da Direção da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Manuel Leitor, o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Miguel Cabrita, o Sr. Pedro Dominguinhos, Presidente do CSISP, a Sra. Professora Maria de Luz Rodrigues, em representação do CRUP, e em nome da Associação do Ensino Superior Privado, quero felicitar a CASES por esta iniciativa de lançar hoje o selo de qualidade para o voluntariado académico. O voluntariado faz parte da matriz das instituições de ensino superior de uma forma geral. Isto também acontece no setor particular e cooperativo, tanto o setor que a nossa associação acaba por coordenar de alguma forma, e das 72 estabelecimentos de ensino superior privados, universidades, institutos politécnicos e escolas não integradas, eu diria que a sua grande parte desenvolve esta atividade ao longo do ano letivo, não só através dos seus docentes, dos seus colaboradores, mas de uma forma muito particular através dos seus estudantes. As associações de estudantes têm um papel muito relevante nesta atividade. O valorizar esta atividade, nomeadamente com esta iniciativa do lançamento do selo de qualidade para o voluntariado académico, fará seguramente com que as instituições ainda prestem mais atenção a esta atividade que é tão relevante para a nossa sociedade, fundamentalmente dando como testemunho de cidadania e de responsabilidade social. Estou convencido que na sequência deste evento, muitas das instituições que já o fazem vão potenciar toda essa atividade. Muitas irão aderir, estou convencido, à rede voluntária do ensino superior, que está constituída e que formalmente tem ainda um conjunto, penso que cerca de 25 instituições, mas estou convencido que ações como esta farão com que o número cresça de uma forma significativa. Portanto, queria, obviamente, dirigindo-me à CASES, na pessoa do Dr. Eduardo Graça, dizer que em nome do ensino privado português, que é responsável por 20% do ensino superior, agradecer esta iniciativa e dizer que poderão contar com a nossa associação, com a APESP, para os eventos e que entenderem que serão úteis para a promoção desta atividade. Muito obrigado e espero que, de facto, isto resulte num enorme sucesso. Convido agora a tomar a palavra Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Ministro Manuel Leitor, o Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita, em representação da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, e permitam-me aqui destacar o papel fundamental que a Sra. Ministra tem desempenhado em todo este processo e, como é óbvio, ela não pode estar aqui, mas não está fisicamente, mas eu diria todo o seu empenhamento nesta iniciativa gostava de realçar. Cumprimentar a Sra. Reitora do ISCTE, em representação do grupo, o Sr. Marido Lourdes Rodrigues, o Sr. Presidente da CASES, o Dr. Eduardo Graça, também o Sr. Presidente da APESP, o Professor Sousa Dias, Almeida Sousa Dias e todos os aqui presentes, e permitam-me um cumprimento muito especial a todas e a todos os voluntários que fazem acontecer todos os dias esta mesma atividade. A iniciativa que hoje lançamos, de uma forma formal, não é mais do que o reconhecimento da sociedade, neste caso concreto com a Academia Solidária, de um conjunto significativo de iniciativas que se tem desenrolado ao longo dos anos em todas as instituições de ensino superior, públicas ou privadas. A rede de voluntariado do ensino superior, que foi referida há pouco, é bem o sinónimo daquilo que as instituições de ensino superior têm sabido corresponder à sociedade. A pandemia que continuamos a viver refletiu bem o excelente exemplo de cidadania que os estudantes, os docentes, os não docentes e, em larga escala, toda a academia foi capaz de dar à sociedade, para além, naturalmente, da ciência e de todos os avanços científicos, a capacidade de responder aos desafios nos contextos mais variados, nas comunidades mais debilitadas, revelam bem como tivemos na linha da frente. E de uma outra forma estamos a responder àquilo que hoje em dia podemos denominar de universidade cívica, que é responder a uma simples questão. O que nós podemos fazer mais, enquanto instituições de ensino superior, pela sociedade. E aqui temos sido, naturalmente, pioneiros e temos estado na linha da frente naquilo que é a capacidade de podermos responder. Nas conversas que tenho tido com o Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de Voluntariado, o professor Eugénio Fonseca, e têm sido muito relevantes e muito importantes para a determinação daquilo que é uma política de voluntariado nas instituições de ensino superior, há desafios que se colocam às instituições de ensino superior. Em primeiro lugar, o desafio da qualificação do próprio voluntariado. Nós hoje em dia, naturalmente, que pela rede de mais de 400 mil estudantes que temos no ensino superior, temos uma capacidade e uma capilaridade muito grande em todo o território, mas temos que ser diferenciadores também naquilo que são as práticas de voluntariado. A semana passada foi lançada a Rede de Igualdade para as Tecnologias de Informação e Comunicação, sobretudo com uma maior inclusão das mulheres nas TIC, e este é um exemplo muito claro onde as instituições de ensino superior podem fazer a diferença através dos seus estudantes ou dos seus docentes ou dos seus não docentes para promover essa maior qualificação e quebrar um gap que continua a subsistir na sociedade portuguesa. Mas também ao nível da formação, e há N exemplos de como o ensino superior pode contribuir para voluntários mais qualificados, para uma maior literacia do próprio voluntariado, que é fundamental. E sabemos que existem inúmeras associações, inúmeras instituições que carecem dessa mesma qualificação. E, portanto, o ensino superior pode desempenhar aqui um papel essencial nesta qualificação que o voluntariado necessita. A atribuição deste selo não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento das práticas, mas, acima de tudo, significa endogeneizar nas práticas das instituições de ensino superior uma atividade que é fundamental, de uma forma transversal, mais do que iniciativas ad hoc. Muitas instituições hoje em dia reconhecem no currículo, muitas instituições têm atividades opcionais que valorizam no seu percurso académico, muitas instituições desenvolvem investigação nessa mesma área e com esta academia, com este selo, naturalmente estamos a potenciar que cada vez mais instituições possam desenvolver estas mesmas atividades. Da parte do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e todos os politécnicos e escolas não integradas, naturalmente que a sociedade poderá continuar a contar connosco no desenvolvimento de um país mais coeso, mais solidário e, acima de tudo, mais inclusivo. Muito obrigado.
Irá agora tomar a palavra Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Muito boa tarde. A representação do grupo saúde todos os presentes, em particular o Ministro Manuel Leitor, o Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita, saúde também os organizadores da iniciativa, a Dra. Jane Fonseca, o Dr. Eduardo Graça, enfim, todos os presentes. Digo breves palavras apenas para assinalar que o grupo e as universidades estão presentes nesta iniciativa. Já havia um grande envolvimento na iniciativa de desenvolvimento de ações de voluntariado no ensino superior, que esta tarde, daqui a pouco, será aqui apresentada e tratada. Agora aderimos de novo, e é com gosto que aderimos a esta iniciativa da atribuição de um selo às instituições de ensino superior que promovam as ações de voluntariado com regulamentos próprios, visando o desenvolvimento da formação de estudantes que se envolvam em ações de voluntariado, mas também todos os outros participantes nas comunidades académicas. É importante a criação de condições de promoção da formação e da sensibilização para o voluntariado, como é importante o desenvolvimento do reconhecimento destas formações e da participação nas ações de voluntariado. E, nesse sentido, muitas universidades têm já em curso ou já aprovados os regulamentos próprios que definem objetivos e âmbito da sua ação no campo do voluntariado, como também estudam as modalidades, ou têm já em curso as modalidades de reconhecimento de ECTS, das ações de formação que são promovidas. E, portanto, é com gosto que aqui estou, apenas para dizer que as universidades estão presentes, que continuarão a participar e a colaborar em todo este movimento de promoção do voluntariado. Muito obrigada. Vai usar a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar desde logo e agradecer o acolhimento à Casa do Impacto da doutora Inês Sequeira, cumprimentar o Sr. Ministro Manuel Leitor, a Casas na pessoa do Sr. Presidente Eduardo Graça e também a Vice-Presidente Carla Ventura, naturalmente o CRUP, a Sra. Reitora Maria de Lourdes Rodrigues, o Professor Pedro Dominguinhos pelo CSISP e também o Professor António Almeida Dias pela APESP, todas as entidades e participantes, parceiros, em particular os parceiros do setor do voluntariado que saúde aqui presentes. Em Portugal é, como sabemos, um país que tem, por razões históricas que são conhecidas de todos, um déficit significativo de participação cívica aos mais diferentes níveis. Nós discutimos muito estas questões da participação e da participação cívica em particular em muitas áreas, desde as questões mais visíveis, como os níveis de abstenção, à afiliação sindical, à participação associativa das empresas, à participação associativa dos cidadãos, e o voluntariado tem historicamente tido também algumas dificuldades em ter uma verdadeira implantação no nosso país, sendo certo que é um dos movimentos cívicos mais relevantes e mais significativos e com, felizmente, muitos rostos de dinamismo e de iniciativa cidadã neste domínio. Certo é que combater estes déficits de participação é uma responsabilidade de todos, é naturalmente uma responsabilidade dos decisores políticos, das entidades públicas, é também uma responsabilidade muito particular das entidades que diretamente e ativamente desenvolvem a sua atividade na educação e formação das pessoas e em particular dos jovens, e é de modo indeclinável uma prioridade não apenas das políticas públicas, mas creio também não seguramente apenas deste Governo, mas dos poderes públicos e das nossas prioridades enquanto sociedade, numa ótica de promoção verdadeiramente daquilo que é a coesão que nos liga uns aos outros, da sustentabilidade das nossas relações sociais, das nossas redes e daquilo que agora se chama a resiliência de modo mais global do ponto de vista social. As dimensões da educação e da formação têm aqui um papel muito relevante. Aliás, foi aqui sublinhado que há uma correlação positiva entre voluntariado e formação,
Não é porventura por acaso que assim acontece, porque há naturalmente uma tendência para que aqueles que têm maior formação e mais educação terem também mais recursos disponíveis para participar e para se envolver em práticas voluntárias, mas também porque o voluntariado e a participação são eles próprios aspectos constitutivos dos processos educativos e formativos das pessoas, numa ótica de participação, de cidadania, de mobilização, também de solidariedade em relação aos outros e, no fundo, são estes os valores que constituem o âmago da atividade voluntária e da propensão para desenvolver atividades de voluntariado. O voluntariado tem ainda uma característica em relação a outras formas de participação cívica que penso que deve ser sublinhada, que é o facto de se destinar muitas vezes à mobilização em torno de causas. Isto não é de modo nenhum desvalorizar outras formas de participação ativa na vida cívica, mas esta mobilização para causas que são vistas como significativas pelos próprios cidadãos e pelas entidades que promovem e enquadram o voluntariado, traz ao voluntariado uma dimensão específica que deve ser sublinhada porque encerra em si próprio uma expressão muito nobre daquele que é o impulso e, de alguma forma, o dever também de participação cívica que todos nós sentimos em muitos momentos e em muitas dimensões da nossa vida. E esta orientação para causas específicas faz também com que o voluntariado tenha uma importância que é transversal, pelas razões que exprimi, mas também assimétrica, uma vez que, por um lado, se mobiliza para os temas e para as áreas que os cidadãos identificam como sendo prioritárias para si, da área social, da área ambiental, de outras que mobilizam o movimento voluntário, mas também porque muitas vezes se orienta para dimensões de fragilidade social e de dimensões que o mercado e outras formas de organização não conseguem resolver. E também queria sublinhar este ponto porque é particularmente relevante no momento que vivemos. O voluntariado tem uma importância ainda acrescida em momentos de crise e em momentos de dificuldade social, como têm sido aqueles que vivemos no último ano e meio em função da situação de pandemia que assolou o mundo e também o nosso país. E queria aqui deixar um testemunho público, em nome, aliás, da Sra. Ministra do Trabalho, que aqui tenho a honra de representar. Queria aqui sublinhar o papel absolutamente determinante que os milhares de voluntários que em todo o país e as organizações naturalmente que ajudaram a que isso pudesse também acontecer, desempenharam nas respostas sociais, muito em particular, e para dar um exemplo muito concreto, no apoio e na ajuda à capacitação e à resposta que foi necessário dar em áreas de particular fragilidade e exposição, como as estruturas residenciais para idosos, os chamados lares, para uma população particularmente vulnerável e exposta aos riscos da pandemia. E, portanto, queria aqui sublinhar que esta assimetria da importância do voluntariado se exprime também do ponto de vista temporal, não apenas para a mobilização em torno de causas concretas, mas em torno de momentos de particular dificuldade e para responder a situações que, de outro modo, temos, enquanto sociedade, maior dificuldade em responder. Por fim, queria aqui deixar também uma última nota desta assimetria, que é uma nota que é também, que se liga diretamente com o momento que aqui hoje vivemos, que é o facto de a prática do voluntariado não ser igual em todos os grupos sociais nem em todas as gerações. Pelo contrário, temos indicadores que são indicadores encorajadores de que não apenas há uma ligação entre voluntariado e formação e qualificação das pessoas, como há também um crescimento aparente daquela que é a tendência para o voluntariado, para a participação voluntária entre os jovens, o que é particularmente relevante porque abre horizontes de rejuvenescimento e de renovação do movimento voluntário, mas também porque, como referi anteriormente, na verdade, o voluntariado é também parte da dimensão da formação de cada um de nós, a formação pessoal, mas também das experiências de vida de cada um de nós, e isso é particularmente relevante nos jovens. Aliás, o voluntariado pode ter o potencial, e tem o potencial, não apenas de proporcionar maior participação cidadã, mas também melhores experiências de vida, mais completas experiências de vida e também capacitação até ao nível profissional no percurso das pessoas. O inquérito ao trabalho voluntário que a CASES promoveu em articulação com o INE em 2018 mostra claramente que a taxa de voluntariado entre os jovens é hoje de 11%, o que significa que a faixa etária jovem, entre os 15 e os 24, passou a ser a faixa etária com maior taxa de voluntariado, com mais alta taxa de voluntariado em relação a outros grupos etários, o que é uma alteração qualitativa em relação aos dados de 2012, em que as faixas etárias entre os 25 e os 44 e entre os 45 e os 64 tinham uma taxa de participação em voluntariado superior e na verdade, vemos que hoje
cerca de 27% dos voluntários têm entre 15 e 24 anos. Vemos também que 27,5% dos voluntários são estudantes, o que reforça a relação que foi aqui já sublinhada entre formação e voluntariado, e que destes 46% dos voluntários são estudantes do ensino superior, o que nos leva diretamente à questão que aqui e à iniciativa que hoje aqui nos traz. E, na verdade, se me permitem apenas mais um pequeno zoom, um pequeno olhar focado nesta faixa etária dos 15 aos 24 anos, aquilo que verificamos é que, de facto, há uma relação fortíssima, em particular entre os jovens, com a dimensão da formação, porque nesta faixa etária, que como vimos é aquela onde existe maior taxa de participação em voluntariado, mais de 70% dos voluntários desta faixa etária são estudantes, 40% são estudantes do ensino superior, e um dado que deixo aqui como nota para reflexão: 80% dos voluntários nesta faixa etária são mulheres, ou jovens mulheres ou raparigas, o que não nos deve também deixar de interpelar sobre a diferença de género que parece estar aqui presente nesta propensão, nesta orientação para a participação em prol de causas e para a mobilização cívica nesta faixa etária. Estes dados de caracterização, como digo, reforçam e sublinham a ligação às questões da formação e da qualificação, deixam-nos sinais positivos que, aliás, para citar apenas um último dado e não vos amassar mais com números, são corroborados, de resto, com um movimento global que parece estar a existir, pelo menos naquele que é o registro que é possível fazer a partir das plataformas geridas pela CASES, que revelam que no ano de 2021 houve um aumento de 26,6% dos voluntários registados nas plataformas que são aqui registadas. São já 8.500 pessoas registadas oficialmente como voluntários, o que significa também, e voltando a referir aqui a questão da pandemia, que nos momentos de dificuldade e perante impactos tão duros perante a nossa sociedade e também de riscos concretos que todos fomos de alguma forma atingidos, mas que aqueles que se voluntariam para participar em atividades neste período obviamente correm ainda mais. Houve uma enorme capacidade de mobilização social e cívica, da qual o voluntariado fez parte. Houve uma resposta corajosa e destemida à pandemia, que creio de resto foi aquela que o país no seu conjunto foi capaz de dar, mas da qual o voluntariado parece ter sido uma expressão muito particular e particularmente nobre. Não significa isto que não existam desafios grandes para o futuro do voluntariado. Alguns foram aqui referidos brevemente: as questões da renovação, do reconhecimento social, da qualificação e da sustentabilidade, mas creio que para todos estes desafios, e era por aqui que queria concluir, a iniciativa que hoje aqui nos reúne é uma resposta particularmente vocacionada. Obviamente que queria a este respeito cumprimentar o trabalho da CASES, também a liderança que teve neste processo, sublinhar, e queria aqui deixar esta mensagem, um empenhamento muito pessoal da Sra. Ministra nesta questão e nesta matéria, que é uma área que lhe é particularmente cara, não apenas enquanto responsável política, mas também pelo seu percurso de vida, que, como sabem, tem uma ligação muito forte ao voluntariado, mas todo o trabalho que a CASES tem feito na promoção do voluntariado, do seu rejuvenescimento, da sua qualificação, do fortalecimento da qualificação do voluntariado, também numa lógica de parceria internacional que tem sido prosseguido, mas tudo isto, ou nada disto, seria possível sem o empenhamento das entidades e das instituições que em cada setor, de alguma forma, são responsáveis e estão presentes no terreno enquanto entidades enquadradoras das pessoas, dos cidadãos, neste caso dos jovens estudantes. E por isso a minha palavra aqui, e a palavra mais importante de todas porventura, é uma palavra de reconhecimento e de agradecimento às entidades do ensino superior, não apenas pela longa tradição de ligação ao voluntariado e de promoção de práticas de voluntariado que tem vindo a existir e que já foi aqui sublinhada, mas pela importância de ser reconhecida a necessidade de valorizar publicamente o reconhecimento do voluntariado, este estímulo aos jovens, aos e às jovens portuguesas e frequentadoras do ensino superior, no sentido de se envolverem em práticas de voluntariado e de reconhecer também no próprio percurso académico das pessoas as práticas de voluntariado e a mais-valia que elas podem constituir, como outras dimensões da vida das pessoas, para o percurso académico e para aquele que é o percurso dos e das jovens e também dos adultos que estão no ensino superior. Este selo de qualidade, esta academia voluntária, no fundo, pretende ser precisamente isto, um sinal de reconhecimento público das entidades que nas suas práticas, nas suas políticas institucionais, valorizam, não apenas do ponto de vista simbólico, não apenas do ponto de vista do envolvimento e da promoção do voluntariado, mas especificamente também na dimensão académica e da valorização dos resultados que o voluntariado pode ter
para a formação, para a qualificação, para a aquisição de competências por parte das pessoas. E por isso, se me permitem que termine deste modo, penso que é mesmo o mais importante, é por um lado esta iniciativa da CASES, mas que só é possível porque temos esta parceria com o ensino superior, uma palavra também para o Sr. Ministro, mas acima de tudo para o CSISP, para o CRUP, para a Associação das Entidades Privadas, porque penso que este selo de qualidade e este reconhecimento do que é verdadeiramente uma academia voluntária é mais um passo, e um passo muito relevante para valorizarmos, enquanto sociedade, as práticas de voluntariado, em particular, onde ele pode ser mais sustentável no tempo, junto dos jovens e também mais qualificado, porque o ensino superior é, por definição, o lugar por excelência para esta qualificação. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Vai usar da palavra o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Muito obrigado a todas e a todos por aqui estarem. Eu vou ser particularmente breve e venho aqui sobretudo para reconhecer o trabalho de todos, em particular da Casa, agradecer também à Casa do Impacto e certamente à Confederação Portuguesa de Voluntariado e à Rede Portuguesa de Voluntariado e ao Movimento Transforma Portugal, que lançámos há 2 anos atrás e que hoje é uma realidade efetiva em todo o país. Esta sessão é simbólica, mas é particularmente importante porque damos mais um passo naquilo que é, sobretudo, melhorarmos, modernizarmos o nosso sistema de formação. O movimento do voluntariado é cada vez mais, como ficou bem patente pelo vídeo, também melhorar a forma de ensinar e aprender e, sobretudo, de desenvolver competências, em particular nos mais jovens. E os números são particularmente elucidativos. Temos cada vez mais de ter pessoas mais solidárias, mas também mais competentes. Isso é verdade que atingimos nos últimos anos padrões de qualificação inéditos em Portugal. Temos hoje, finalmente, mais de 50% dos jovens com 20 anos a participar no ensino superior. Também temos que perceber que temos um contexto demográfico particularmente inédito. Como sabem, Portugal mudou muito, temos mais pessoas com superiores a 65 anos do que aqueles que têm até 15 anos e, portanto, num contexto demográfico particularmente diferente, com vidas mais longas, mas também com uma população jovem mais formada, melhorar, modernizar o contexto de formação fora daquilo que se faz na sala de aula é particularmente crítico e, portanto, aqui mais uma vez, estes movimentos são sobretudo importantes para apoiar os mais desfavorecidos, como o Miguel aqui também referiu, mas também são particularmente críticos para melhorar os esquemas de formação e de aprendizagem dos mais jovens, sobretudo num contexto de evolução demográfica, mas também no contexto social e económico. Não podemos nunca deixar de dizer que é verdade que temos hoje a população jovem mais qualificada de sempre, mas também continuamos a coexistir níveis de desigualdade quer no rendimento, quer desigualdade social muito importante e por isso compete também às instituições de ensino superior perceberem a complexidade do contexto social onde nos inserimos e facilitar movimentos de formação e educação. E este selo, que vem complementar todas as atividades que foram feitas nos últimos anos, e mais uma vez reconheço o movimento Transforma Portugal, associado com a Fórum Estudante, que promoveu muito da evolução nos últimos anos, mas agora com este selo, que é particularmente importante. O Miguel Cabrita salientou um aspecto muito importante, que é como é que nos posicionamos no contexto europeu na área do voluntariado e, de facto, a dinâmica dos últimos anos deve nos orgulhar, é muito positiva, deve ser reconhecida às instituições de ensino superior, públicas e privadas, universidades e politécnicos, mas também às instituições de solidariedade social, à Casa em particular, à Santa Casa e a muitos outros que se movimentaram e se articularam nestes movimentos, assim como as associações de estudantes, os núcleos de estudantes em todas estas instituições que promovem esta questão. E por isso o selo é particularmente crítico. Sabemos que face a outros contextos europeus
Para além destes selos, há muito a evoluir na questão da acreditação do movimento de voluntariado, e essa é, obviamente, uma responsabilidade das próprias instituições, e que hoje há práticas, sobretudo ao nível de microcredenciais, para poder evoluir também nesse sentido, como há muitos movimentos, redes europeias de ensino superior que já têm a prática de acreditar sistematicamente os processos e o envolvimento em movimentos de solidariedade naquilo que é o desenvolvimento de competências no ensino superior. Mas certamente que este selo pode ser um passo particularmente importante. E por isso agradeço a vossa presença, a vossa mobilização, a todos que fazem acontecer o voluntariado, também como forma de melhorarmos os nossos sistemas de educação e de ensino superior. Muito obrigado a todos. Obrigada pelas intervenções. Peço agora aos presentes que se sentem na primeira fila para, antes de passar a palavra à Vice-Presidente da CASES, Carla Ventura, que irá proceder à apresentação do selo de qualidade Academia Voluntária, convidar-vos a visionar o vídeo de apresentação do mesmo. Nas nossas sociedades, todos somos agentes de cidadania. Através do voluntariado, podemos definir o que queremos e gostamos de fazer. Do que somos capazes, das mudanças que a nossa ação pode provocar, alargando os horizontes do nosso potencial de intervenção. Independentemente das motivações, o envolvimento dos jovens em ações ou projetos de voluntariado permite a aquisição de competências baseadas no aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e, em particular, aprender a fazer conjuntamente. E são cada vez mais os jovens que participam em ações de voluntariado em Portugal. De acordo com o inquérito ao trabalho voluntário, é no escalão etário dos 15 aos 24 anos que se encontra a maior taxa de voluntariado no nosso país. E há mais um indicador que devemos reter. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a taxa de voluntariado. Esta é uma realidade que importa promover e distinguir. A prática do voluntariado tem vindo crescentemente a constituir-se como área de atenção por parte da academia. São cada vez mais as instituições do ensino superior que facilitam e promovem a prática do voluntariado e reconhecem formalmente as experiências de voluntariado dos seus alunos como parte integrante da formação superior. Assim, é criado o selo de qualidade Academia Voluntária, para reconhecer as melhores práticas e instituições que contribuem para uma sociedade mais ativa, mais participativa, mais cooperante. Academia Voluntária. Uma formação superior. Toma agora a palavra Carla Ventura, Vice-Presidente da CASES, a quem convido a subir ao púlpito. Então, muito boa tarde a todos. Eu sei que vocês já estão fartos de cumprimentos, mas eu não posso deixar de os fazer. Gostaria de cumprimentar e pelo menos deixar em gravação um cumprimento ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita, e na sua pessoa cumprimentar a Sra. Ministra do Trabalho e agradecer-lhe todo o estímulo e o apoio que deu a este projeto. Tenho também que agradecer e muito às entidades representativas das instituições de ensino superior aqui presentes, que agradeço os contributos e desde sempre envolveram-se desde a primeira hora nesta iniciativa e, portanto, o meu muito obrigada ao CRUP, representada pela Sra. Reitora do ISCTE, à PESP, representada aqui pelo Dr. António Almeida Dias, e ao CISP, representado pelo Dr. Pedro Dominguinhos. Cumprimento ainda aos demais presentes, ao Dr. Eduardo Graça, e na sua pessoa cumprimento a restante direção, bem como os membros, as entidades membros da CASES. Cumprimento também a Inês Sequeira,
a diretora da Casa do Impacto, que aqui nos recebeu também nesta casa, e aos participantes que seguirão também na sessão seguinte, que será aqui uma pequena conversa em torno da importância da promoção do voluntariado, em específico da promoção do voluntariado no ensino superior, e que serão mais detalhadamente apresentados em devida hora. A todos os que assistem à distância, associações e federações académicas, organizações promotoras de voluntariado, bancos locais de voluntariado, estudantes, voluntários, instituições do ensino superior, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como já hoje foi aqui referido várias vezes, e como vimos também aqui neste pequeno filme que acabamos de assistir, são cada vez mais os jovens que fazem o voluntariado. De acordo com o inquérito ao trabalho voluntário, como referiu o Sr. Secretário de Estado, com dados de 2018, é no escalão etário, entre os 25 e entre os 15 e os 24 anos, que encontramos a maior taxa de voluntariado. E isto não acontecia no último inquérito ao trabalho voluntário de 2012. E como estas práticas tendem a manter-se, o desvio do escalão etário, onde se registram as maiores práticas de voluntariado, para um escalão etário mais jovem, é muito promissor. E é um bom indicador para a realidade do voluntariado em Portugal a médio prazo. Outra tendência que ficou patente, outra tendência que ficou consolidada com estes dados, foi haver uma correlação positiva entre a prática do voluntariado e os níveis de escolaridade. A participação no trabalho voluntário registra um aumento com o aumento dos níveis de escolaridade, observando-se a taxa de voluntariado mais alta nos indivíduos voluntários com níveis de escolaridade superior. Como saberão, a CASES, a par de outras competências, é desde 2017 a entidade nacional responsável pela promoção e persecução das políticas na área do voluntariado. Cabe-nos a nós, sempre em parceria com as demais entidades, mas cabe-nos a nós, em primeiro lugar, promover as condições e definir medidas e definir instrumentos que contribuam para que o voluntariado não só prossiga, mas que ganhe, inclusive, mais dinamismo e mais reconhecimento. Ora, é sabido que para desenho das medidas, para a definição ajustada das estratégias de intervenção, é essencial conhecer o universo de intervenção. E é sabermos olhar para os dados e é sabermos interpretar aquilo que os dados nos dizem. E os dados, o que nos dizem é que o voluntariado tem cada vez mais expressão nos grupos etários jovens, e o que os dados nos dizem é que a participação no trabalho voluntário está associado ao nível de escolaridade, ou seja, registra um crescimento ao longo dos diferentes níveis de voluntariado. Mas há ainda outra realidade que é importante reter. A promoção da prática do voluntariado, sendo tradicional nas instituições de ensino superior, que é facto é que tem vindo crescentemente a configurar-se, a constituir-se como o centro de atenção e de intervenção por parte das instituições do ensino superior. Há cada vez uma maior percepção das práticas levadas a cabo pela academia e práticas que estimulam o voluntariado. Estamos a falar de participação em projetos, de promoção de ações, de existência de regulamentos internos, como referia há pouco o Dr. Pedro Dominguinhos, de estruturas internas específicas e dedicadas para o voluntariado, de reconhecimento formal das experiências do voluntariado como parte da formação superior. Práticas, estou em querer, não despiciendas para a realidade dos indicadores de que vos falávamos há pouco. E as experiências do voluntariado vividas em contexto académico, em contexto de formação, revestem-se de um particular interesse e de uma particular importância, pelo potencial que encerram para a continuidade destas práticas, para além daquilo que é o espaço temporal do percurso académico. E cabe-nos a nós definir as medidas e definir as ferramentas de estímulo e reconhecimento do voluntariado. A CASES não poderia ficar indiferente a estes dados e a CASES não poderia ficar indiferente a esta realidade. E esta realidade aponta-nos para um caminho: apoiar e reconhecer as dinâmicas e os instrumentos criados e desenvolvidos pela academia em prol do voluntariado. Ora, é esse precisamente o objetivo central da criação deste selo de qualidade, Academia Voluntária. Com a atribuição deste selo,
cujo regulamento foi trabalhado em articulação com as entidades representativas das instituições do ensino superior. Com este selo pretende-se distinguir e reconhecer publicamente as instituições do ensino superior que promovem a prática e o reconhecimento formal das práticas de voluntariado. Tem como objetivo reconhecer e distinguir, é certo, mas também potenciar uma rede de partilha que privilegia a monitorização, o reconhecimento, a divulgação e a partilha de boas práticas no âmbito da promoção e implementação de projetos académicos de voluntariado em Portugal. Pretende-se que este selo passe a ser uma ferramenta ao dispor das instituições de ensino superior, com a finalidade de continuarem a promover ações de voluntariado, com a finalidade de verem aumentados os seus voluntários e, em última análise, com a finalidade de promover o exercício pleno da cidadania. E, não de menos, também dar-nos a conhecer o que é este universo, dar a conhecer o que é que se passa dentro das universidades, que voluntariado é que temos, quantas ações é que são, qual é que é este movimento que eu sei ser de grande expressão. A avaliação das candidaturas terá em conta um conjunto de práticas que configuram critérios de atribuição do selo. Não estão aqui todas elas elencadas, mas podemos referir que se organizam em 3 áreas essenciais. Práticas de reconhecimento formal do trabalho voluntário, designadamente o reconhecimento formal do voluntariado no suplemento ao diploma. Práticas de implementação de programas e ações de voluntariado, ou seja, como os números de ações que são desenvolvidas, o número de voluntários envolvidos, e práticas de divulgação, sensibilização e mobilização para o voluntariado. E dizer-vos que as candidaturas não caberá apenas a casos avaliá-las. Este tem sido um projeto partilhado desde início, e, portanto, na sua implementação também fazíamos questão que fosse igualmente partilhado. Por isso, a apreciação das candidaturas e a decisão sobre a atribuição dos selos competirá um júri que contará com representantes da Confederação Portuguesa de Voluntariado, do CRUP, do CISP, da APESP, isto sem prejuízo de poder vir a ser alargado a mais organizações representativas da área do voluntariado ou organizações representativas da juventude académica ou dos jovens ainda que não académicos. As candidaturas serão abertas anualmente através de um formulário próprio, construído para o efeito, e este selo será validado de 2 em 2 anos, maiormente para que seja feita a prova da continuidade das condições e das práticas que estiveram na base desta distinção e deste reconhecimento. Em suma, este selo é vosso das instituições de ensino superior, instituições que preparam e formam gerações, e é vosso por reconhecerem a importância do voluntariado neste caminho de formação. É vosso dos estudantes universitários, dos dirigentes, dos trabalhadores, docentes e não docentes, que decidem participar e ter uma participação mais interventiva e fazê-lo através do voluntariado. É um selo da Academia e é um selo da Academia voluntária. As candidaturas serão abertas dia 3 de janeiro e nós contamos convosco, vocês contarão seguramente connosco. Muito obrigada. A sessão prossegue com uma mesa redonda sobre o tema voluntariado, uma formação superior, uma troca de ideias que será moderada por Carla Ventura, vice-presidente da CASES, e contará com a participação e os contributos dos seguintes convidados, a quem convido a subir ao palco. Eugénio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado. Edgar Félix, da Fórum Estudante. E Ruben Patrocínio, voluntário do Instituto Superior Politécnico de Setúbal. Na impossibilidade de estarem connosco presencialmente, mas assegurando a participação à distância, teremos connosco Cátia Martins, da Rede de Voluntariado do Ensino Superior, e Ricardo Batista, voluntário da Universidade do Algarve. Então, novamente boa tarde. A mim já me conhecem. E temos connosco, como referiu a nossa voz off, que é assegurada pela Teresa Lucas, o Dr. Eugénio Fonseca, da Confederação Portuguesa de Voluntariado. Teremos Edgar Félix, que estará aqui como Fórum Estudante, mas eu também espero que fale connosco sobre o movimento Transforma Portugal.
e cumprimento também Cátia Martins, da Rede do Ensino Superior, Rede de Voluntariado do Ensino Superior, a quem aproveito para agradecer a disponibilização de algumas imagens dos voluntários que nós vimos no início da nossa sessão, são maioritariamente da Universidade do Algarve, e cumprimentar os 2 voluntários que se disponibilizaram para estar connosco esta tarde para falar sobre este tema, o Ruben Patrocínio e o Ricardo Batista à distância. Eu começaria por dar aqui a palavra ao Dr. Eugénio Fonseca, fazendo apenas, já falámos aqui várias vezes, que o estímulo aos voluntários, aos estudantes para fazerem voluntariado poderá possibilitar-nos perspectivar a médio prazo mais níveis de participação e níveis mais estáveis e, portanto, perguntava, Dr. Eugénio Fonseca, promover o voluntariado estudantil é seguramente reforçar a educação para a cidadania, que importância atribui a este movimento de voluntariado académico? Comungo de todas as opiniões que aqui foram formalizadas em termos dessa importância. Deixar uma nota que o Sr. Secretário de Estado fez referência, que me parece que é bastante importante, é que o voluntariado no ensino superior não é uma realidade nova, sempre esteve no ADN do ensino superior, e eu, quando pensei neste tema, veio-me logo à lembrança as cheias de 1967, em Lisboa, em que a ajuda do voluntariado de jovens universitários foi muito importante, não só na ajuda direta que deram, como criando mecanismos para trazer ao de cima aquilo que o governo de então não queria que se soubesse. E, portanto, essa dinâmica, essa irreverência juvenil foi também um grande contributo para que se tomasse consciência do drama que nesse ano se viveu em Portugal. O que me parece que é, em termos de importância, é que de alguns anos esta parte, e agora está-se a chegar a uma etapa muito importante, é que está-se a organizar de uma forma mais explícita, estabelecendo-se coordenadas de interação que são muito importantes. Portanto, a questão da organização do voluntariado do ensino superior está agora mais notória e isso contribui também para a possibilidade de aumentar o número de jovens interessados em fazer exercer esta forma de cidadania. Contudo, julgo que há que ter o cuidado de que nesta organização possa haver uma capacidade de interdisciplinaridade, ou se quiserem, de intersectores de níveis de ensino, para que os jovens, quando cheguem ao ensino superior, já venham com a motivação necessária e que não seja muitas vezes a própria universidade ou institutos politécnicos a terem que fazer essa motivação. Portanto, eu confio muito no voluntariado que vai nascendo com a pessoa, do que aquele que diz que eu, quando me apresentar, logo trato dessas coisas. E, portanto, isto é um sinal já de compromisso e sabemos hoje quão importante é até para a ingressão no mercado de trabalho, tenho falado muito nisso com o Dr. Pedro Dominguinhos, esta dimensão do voluntariado. Para não me alongar, podia contar uma história muito concreta, com um familiar, mas como ela é importante. Portanto, esta questão da organização e da interação. Depois, há que ter muito cuidado, doutora Carla, para que não estejamos a criar um voluntariado de elite.
Portanto, a interação das universidades e dos politécnicos com as comunidades é fundamental. E é fundamental por aquilo que o Dr. Pedro Dominguinhos disse na sua intervenção. É que dá mais reforço e sustentabilidade à capacitação. E, portanto, deixava aqui, pensei em dois, mas depois estes dados fizeram-me suscitar outro desafio. É um voluntariado de ação, e aí já vimos que há uma imensidade de possibilidades, tantas quantas as áreas de intervenção do ensino superior, e de capacitação no sentido de, como já foi referido, de criar maior literacia em todos os campos da vida do cidadão, não? E ao mesmo tempo um trabalho de investigação, porque o voluntariado, ele nos seus princípios, na sua concepção, que ainda mesmo assim temos que alinhar mais, porque, mas aí penso que há questões que não se podem tocar, sob pena do voluntariado deixar de ter a sua matriz. Mas ele sofre mutações ao longo do tempo. E essas mutações têm que ser vistas antecipadamente. E quem é que as vê antecipadamente? A academia. A academia, portanto, aqui a dimensão da investigação para uma atualização do modo de exercer o voluntariado é fundamental. E então estes dados despertaram por uma coisa que é um problema que é sempre o problema da comunicação. Eu não sei se a sociedade portuguesa tem esta percepção de que são mais hoje os jovens a fazer voluntariado, porque a percepção que eu penso que a sociedade portuguesa tem é que são das senhoras e dos senhores que efetivamente já não estão na vida ativa remunerada e que se vão dedicando a umas coisas e predomina, portanto, ainda aí muito a dimensão assistencial do voluntariado. A percepção. É a percepção que existe. Eu acho que se fizéssemos não apareciam estes dados. Então, há que criar mecanismos de comunicação para que a sociedade portuguesa perceba que a realidade é outra, em primeiro lugar, e, em segundo, que esta realidade tem uma potencialidade fortíssima para a credibilidade do próprio voluntariado. E, portanto, eu deixava estas três sugestões em termos da própria importância, mas realçando muito isto, que não caiamos no perigo de ter um voluntariado elitista, intelectual, mas que aquilo que é o saber seja posto ao serviço da comunidade para que se faça uma coisa que foi o tema este ano para o Dia Internacional do Voluntariado. É o voluntariado inclusivo. E eu acho que é com estas possibilidades que o voluntariado faz acontecer desenvolvimento e não manutenção dos problemas aos quais se entrega. Quando falei das cheias, queria dizer uma coisa e esqueci-me. E tenho muita honra em dizer isto, desculpem lá, não é vaidade, é honra. Um desses jovens universitários despertou para o voluntariado por causa dessas cheias de 1967. E segundo o testemunho que dá, conversas que temos tido, algumas vezes por isso, porque depois até colaborou na instituição em que eu estive até há pouco tempo, foi o que é hoje o secretário-geral das Nações Unidas. Veio lá das Beiras e como tinha que se ocupar, ocupou-se
no apoio às vítimas destas cheias. E hoje é secretário-geral das Nações Unidas. Eu esqueci-me de dar este exemplo, que acho que é muito importante. Muito obrigada. Dr. Eugénio, é de facto preciso e acautelar que não haja voluntariado de elites. Eu creio que com a democratização do acesso ao ensino superior não correremos esse risco, porque já não se trata aqui de elites, mas de qualquer das formas pode haver aqui um elitismo intelectual naquilo que é a prática do voluntariado, que eu estou em crer que não sucederá. De qualquer das formas, relevar a importância de facto da investigação que este voluntariado promovido no ensino superior pode enfim, também promover, até ajudando a adequar os quadros do voluntariado às práticas sociais do voluntariado e, portanto, eu estou em crer. Como já foi referido por si, também pelo Secretário de Estado, Miguel Cabrita, isto é uma prática já tradicional, já tem tradição, agora falar-se-á mais. Ou seja, a percepção nestes universos também é muito importante. É como a percepção que se tem no voluntariado, que é, se calhar, para pessoas mais velhas e, no entanto, é a taxa de voluntariado onde maior é dos mais jovens. E trata-se muitas vezes de percepção. De qualquer das formas, aqui vai-me interromper, Dr. Eugénio. Só esqueci-me de dizer uma coisa, que também é que também seria importante repensar o programa Erasmus, onde o mesmo programa pudesse ter uma componente muitas vezes tem na capacitação daqueles que vêm fazer Erasmus e depois de uma parte de diversão. E pode ter também esta parte de prestação de... Esqueci-me também de dizer isso e desculpe interromper. Não, ora essa. Não ficar... obviamente as suas propostas serão tomadas em boa nota. Estamos aqui a falar, já várias vezes falamos aqui que encontramos a maior taxa de voluntariado na faixa etária dos 15 aos 24. Eu perguntava ao Edgar Félix, que tem um contacto mais próximo até com a população estudantil e também tendo acompanhado aqui o movimento do Transforma Portugal, que, sendo certo, não é específico para a juventude, mas que teve um projeto de grande expressão envolvendo precisamente alunos universitários. Estará esta geração mais predisposta para fazer o voluntariado ou será será o cunho também da educação e os próprios projetos que são desenvolvidos nas universidades que têm vindo a despertar a atenção dos estudantes universitários para esta prática? Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer, em primeiro lugar, o convite da Casa, à Fórum Estudante e à Transforma, que se confundem muito aqui para estar presente, e dar também os parabéns por esta iniciativa do selo de qualidade, porque eu acho que nunca é demais atestar, de facto, a qualidade das nossas instituições de ensino superior, e nós temos muito, enfim, é muito português, não é? Gostamos muito de olhar para fora e para ver o que se faz fora, mas de facto é muito importante valorizarmos aqui as nossas instituições de ensino superior, que têm feito um trabalho fantástico neste domínio. A propósito da sua questão, eu acho que sim, eu acho que a juventude, estes jovens entre os 15 e os 24, estão mais dispersos para as questões do voluntariado. Nós mesmo na Fórum, enfim, eu estou já na Fórum há quase 10 anos, faz agora em abril, portanto já são alguns anos. A diferença de comportamento dos estudantes com quem nós contactamos em diversas iniciativas, e iniciativas muito diferentes, desde campos de férias, a conferências, a projetos especiais, tem vindo a alterar-se. E nós temos falado disso consecutivamente na Fórum Estudante, enfim, depois também no Transforma Portugal. Hoje em dia há um movimento muito engraçado, e que aqui dizia, há de facto a percepção que são uma população eventualmente mais velha que faz voluntariado, mas há uma coisa muito engraçada que nós nos temos apercebido nos últimos anos na Fórum e agora com o Transforma, que é a quantidade de pessoas mais velhas que têm iniciado a atividade de voluntariado levado pelos filhos. E, portanto, isto é uma dinâmica muito, muito engraçada que nós temos visto, e agora, puxando até aqui o exemplo do Transforma Portugal, enfim, para quem não conhece o Transforma Portugal em 30 segundos, é uma plataforma de match entre organizações e voluntários que, no seu lançamento, onde a Casa, obviamente, foi uma das entidades promotoras e onde, enfim, sem a Casa seria muito difícil avançar, possibilitou a estudantes do ensino superior, portanto, este universo que aqui falamos, dos 18, 24, mais ou menos, concorrerem a microfinanciamentos com valores, enfim, simbólicos de 400 euros para poder implementar projetos ligados ao combate à pandemia de Covid-19. Portanto, nós tivemos, em pouco mais de 6 meses, mais de 250 candidaturas, mais de 200 projetos aprovados,
e mais de 1000 voluntários mobilizados no âmbito destes projetos. E nestes relatórios de execução que estamos a receber agora, porque enfim, a CAS receberá agora no início de janeiro, é muito engraçado perceber as faixas etárias. Portanto, isto, apesar de ser um projeto de jovens, e o financiamento só poderia ser concebido a jovens universitários, é muito engraçado perceber como depois, nas faixas etárias dos próprios voluntários, temos também a faixa etária mais velha, digamos assim, presente. E, portanto, eu acho que aqui os jovens têm este papel, claramente, enfim, de querer mudar o mundo, e que é muito próprio desta geração, e, portanto, acredito que também as questões do voluntariado estejam muito relacionadas com isso, de querer ajudar o próximo. Mas depois tem também esta dupla função de trazer e de relembrar os mais velhos para esta importância. Portanto, eu acredito que sim, acredito também com o ensino superior, enfim. Eu sei já também há algum tempo, mas lembro-me dos tempos da minha licenciatura. Portanto, eu terminei em 2012, há alguns 10 anos, mais ou menos. E já na altura, o ISCTE, no meu caso, o ISCTE tinha um forte programas de voluntariado, muito baseados na altura até na própria Associação de Estudantes. Portanto, aqui as associações de estudantes, as federações estudantis e as associações académicas têm um papel muito importante, sem dúvida nenhuma. São aglutinadores de estudantes e mobilizadores. Mas eu lembro que já nessa altura nós fazíamos inúmeras ações de voluntariado, sem quase perceber que era voluntariado, não é? Quer dizer, nós quando fazíamos os cabazes, enfim, ligando agora à época do Natal, os cabazes de Natal, ou fazíamos as animações, os teatros próprios, quer dizer, aquilo para nós era... nós nem sei se pensávamos bem que era voluntariado, penso agora em retrospectiva, não é? Para nós era uma atividade extracurricular que nos era permitida, e portanto acho que sim, acho que o facto do mercado de trabalho também valorizar muito hoje em dia as soft skills é fundamental para o maior interesse, porque acredito também que muitos estudantes numa fase inicial podem até nem ter interesse pela atividade de trabalho voluntário, que é legítimo, porque enfim, cada um tem os seus interesses pessoais, mas acredito também que o mercado de trabalho e esta valorização e esta procura por pessoas com este tipo de experiências e com competências, enfim, que lhes estão associadas e que não há como contornar, faz também a questão do voluntariado estar mais presente junto destas gerações. Então, pelos jovens quererem mudar o mundo, não é? Que é um panágio das gerações. Foi essencialmente esses os motivos, doutora Cátia Martins, que levaram a informar as práticas através da criação de uma rede de voluntariado no ensino superior. Como foi este motivo? E dentro da rede, tenho curiosidade em perceber como é que sensibilizam os voluntários para a prática do voluntariado. Como é que chegam até vocês? São vocês que fazem divulgação? São os próprios voluntários que chegam? Como é que funciona esta rede e como é que funciona o voluntariado na rede e, em particular, no seu caso, na Universidade do Algarve? Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite que me foi aqui dirigido, pela CASES. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente Eduardo Graça e a pessoa com quem tenho tido mais contacto, a doutora Carla Ventura e Paula Correia, que são assim as minhas pessoas de contacto com a CASES. Cumprimento também os meus caríssimos colegas desta mesa de debate em torno deste tema que nos é tão querido, o Dr. Eugênio Fonseca, o Dr. Edgar Félix e também os excelentíssimos voluntários, não é? Sem eles não estaríamos aqui também, o Ricardo Batista, da Universidade do Algarve, e o Rubén Patrocínio. Muito obrigada por este modo que avança relativamente a como é que a rede funciona no sentido de chegar até aos voluntários e dar resposta nesta missiva de formar as práticas. Se calhar explicar vou um bocadinho na linha do Dr. Edgar Félix, vou explicar um bocadinho como é que funciona a rede. A rede é composta por atualmente já somos quase 29, estamos agora a trabalhar na sua formalização, 29 instituições de ensino superior, e a ideia é uma rede de cooperação entre as entidades, ou seja, de facto o contacto que temos na qualidade de rede com os voluntários é sempre mediado pelas instituições de ensino superior, pelas parceiras, as instituições parceiras que fazem parte da rede, e nosso objetivo foi um objetivo um pouco mais organizacional, ou seja, estando nós com bolsas de voluntário e a assegurar serviços de voluntariado nas nossas instituições, quisemos então juntar-nos e pensar, debater em conjunto
em redor das práticas, de como é que estamos a funcionar, do tipo de formações que estamos a dar, quais são os chavões, partilha de informações, partilha de recursos, porque de facto sentíamos algumas mais do que outras. Estou a pensar, por exemplo, no caso da Universidade do Algarve, é a única instituição de ensino superior da região, sentimos um pouco isolados. Portanto, e seguindo aqui o mote deste ano da comemoração do voluntariado, portanto, queríamos aqui entrar num voluntariado mais inclusivo também do ponto de vista organizacional. E foi esse, de facto, foi essa a nossa intenção quando começámos a dialogar e começámos a pensar num regulamento que nos pudesse permitir cumprir este objetivo. Como é que nós funcionamos? A rede tem instituições que têm realidades muito diferentes e de todo não é nosso objetivo fazer aqui uma espécie de um franchising, haver aqui um modelo e depois todas acabam por replicar. A ideia é, cumprindo aquilo que de alguma forma é a própria identidade organizacional, que são as características, que são as suas práticas, as suas necessidades, os seus recursos, tentar otimizar e partilhar recursos. Posso dar um exemplo, agora em plena pandemia, a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora deram formação em conjunto. Portanto, nós tínhamos uma pequena ação de formação no âmbito do voluntariado digital, que achámos importante sensibilizar os nossos voluntários para esta temática, e a Universidade de Évora contactou-nos e nós demos formação aos voluntários de Évora. Portanto, e a ideia é esta, é partilhar recursos. De facto, nós não temos nem capacidade humana, pronto, porque isto também implica que hajam recursos totalmente exclusivos ao voluntariado e essa não é a realidade da maior parte das universidades portuguesas. Portanto, nós somos técnicos ou somos docentes que acabamos por acumular uma série de outras funções e também porque achamos que esta partilha também acaba por trazer a sua riqueza para as próprias instituições, para os próprios voluntários. Por isso, sem sombra de dúvidas, este trabalho colaborativo era uma das nossas metas e temos estado a conseguir cumprir. Temos estado sempre aqui em redor do voluntariado e queria só aqui salientar que falamos do voluntariado na sua vertente mais inclusiva e temos vários projetos que acabam por valorizar o voluntariado e trazê-lo enquanto estratégia, por exemplo, de integração social e de suporte social, e só fazer aqui uma à parte, a minha formação é um bocadinho diferente, ou seja, eu também sou investigadora na área do voluntariado e por isso este fenómeno tem aqui contornos que me interessam bastante do ponto de vista psicossocial. A literatura não só aponta esta correlação que tem muito hoje vindo a ser aqui apontada entre o voluntariado e a escolaridade e de facto esta questão dos próprios voluntários terem aqui um conjunto de recursos, de competências que são bastante importantes e apelativas para as próprias organizações da sociedade civil que promovem o voluntariado e portanto ter aqui voluntários que são estudantes de ensino superior ou que são docentes de ensino superior ou funcionários é de facto uma mais-valia, mas não esquecer também outros aspectos que são a própria funcionalidade que o voluntariado tem para quem nele se envolve. Falo das questões de integração e de suporte social, a par de outras iniciativas, como, por exemplo, eventos sociais e também a questão até dos programas de mentoria. Mas também o voluntariado tem aqui uma forte componente ao nível da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal. Eu penso que o Dr. Eugênio Fonseca também já frisou muito bem esta sua vertente. Ou seja, o facto dos voluntários se envolverem nestas atividades, por um lado, se estas atividades de alguma forma estiverem envolvidas com as suas próprias áreas de formação, vai acabar por permitir que haja aqui um desenvolvimento daquilo que mais associado às hard skills, mas por vezes eles envolvem-se em áreas que não têm nada a ver com a sua área de formação, e às vezes é mesmo esse o propósito, chegam ao gabinete de voluntariado e dizem, eu quero me envolver em atividades de voluntariado completamente distintas da área de formação na qual me estou a formar. Portanto, e aqui tem uma vertente também muito ao nível das soft skills. Mas também os valores, nomeadamente os valores de solidariedade, os valores humanistas, que já foram aqui muito também abordados, e sem sombra de dúvidas, entre outras, a questão da carreira. Não é? Falamos aqui muito da carreira como uma porta aberta para o mercado de trabalho. Não é? Há quem diga, inclusive, que o voluntariado é uma forma
mais eficaz e gratuita de se ter alguma experiência. Não? Para nós, por vezes, conhecermos as organizações com as quais colaboramos, muitas das vezes temos que ter um contrato de trabalho, a fazer um estágio, e isso acaba por trazer aqui outro tipo de contornos que, quando realizamos voluntariado, podemos ultrapassar e podemos, os próprios voluntários podem ter aqui uma maior sensibilidade relativamente às organizações, à forma como funcionam, às causas, às missões, ao trabalho que envolve o estar associado a determinada associação. Mas o que eu queria dizer é, na área da carreira, cada vez mais falamos muito das questões da adaptabilidade, não é? E a adaptabilidade são um conjunto de ferramentas que permitem aos jovens adultos, poderem gerir as suas vidas com resiliência, falava-se hoje, eu diria também com empoderamento, não é? Com capacidade de decisão e com conhecimento que lhes permita gerir as situações, gerir os conflitos, gerir estas... por vezes estas contrariedades que por vezes a vida nos vai trazendo, e o voluntariado tem este contributo também. Mas não me vou alongar, o objetivo não é esse, é debatermos uns com os relativamente a estas situações. Só para dizer, para arrematar, na Universidade do Algarve nós já temos uma tradição já de há vários anos, estamos organizados enquanto grupo desde 2015, temos regulamento, temos uma bolsa que atualmente chega perto dos 1000 voluntários, acolhemos desde projetos de voluntariado da sociedade, como também, e aqui o Ricardo hoje é um desses exemplos, como também damos suporte aos projetos que os próprios voluntários pretendem desenvolver. Existe muitas histórias. Já tenho aqui uma, como a doutora Eugénia Fonseca, tenho aqui uma que é, atualmente em plena pandemia, nós temos um projeto que se chama O Algo Estamos Juntos. É um programa que tem como objetivo, funciona totalmente com voluntários, e voluntários que não são só estudantes universitários, são funcionários docentes e não docentes, e o objetivo é, ninguém fica isolado, ninguém fica sozinho nesta situação de pandemia, e caso o estudante ou o funcionário tenha alguma dificuldade, tem aqui uma linha aberta que pode solicitar apoio, que pode ser desde ir às compras, levar alimentos, medicamentos ou outros materiais de suporte até para as aulas. E um dos exemplos que nós também temos, e há pouco falávamos, e portanto é que o facto dos os próprios beneficiários deste programa, muitas das vezes depois são os primeiros, quando acabam por concluir o seu confinamento, acabam por ser os primeiros a se inscrever como voluntários e para também dar suporte. Portanto, eu penso que cabe também às instituições de ensino superior sensibilizar os voluntários, não quero pensar que somos elitistas, a ideia de todo não é essa, e eu acho que também cabe muito a nós, instituições de ensino superior, trabalhar essas percepções, não só dentro e também fora, e portanto trabalhar numa ótica de abertura, de flexibilidade, de respeito e de companheirismo. Deixo agora... Muito obrigada, doutora Cátia Martins. É sempre um gosto ouvi-la falar, porque tem sempre imensas histórias. Desta vez contou-nos só uma, mas normalmente conta-nos mais. Eu passava de imediato para o Ricardo Batista, que nos foi apresentado como super voluntário da Universidade do Algarve, para tentar perceber se de facto já fazia voluntariado, como o Dr. Eugénio Fonseca referiu, que seria importante ter práticas de voluntariado já antes da entrada para o ensino superior. Gostava de saber se já fazia voluntariado, e foi por isso numa ótica de continuidade daquilo que já era um hábito seu, e se foi de alguma forma motivado em meio académico e se procurou fazer voluntariado na sua área de formação, ou quis encontrar caminhos diferentes e experiências diversas. Então, primeiro queria começar por dar a boa tarde a todas as pessoas envolvidas nesta sessão, e queria responder à sua pergunta. Eu, de certa forma, já fazia voluntariado antes de entrar na universidade. Eu, durante bastantes anos, fui escoteiro na Associação de Escoteiros Portugueses. Lá fui confrontado com várias situações de voluntariado, desde banco alimentar, recolha de fundos, entre outras coisas. Contudo, foi com a entrada na universidade que eu conheci uma experiência de voluntariado completamente diferente e que a mim me preencheu muito mais os meus moldes.
conheci um voluntariado muito mais ativo, muito mais participativo, e em que nós próprios podemos construir os nossos projetos e deixar um pouco da nossa imagem e do que nós acreditamos ser o melhor para a nossa comunidade, na nossa comunidade. De facto, eu sempre procurei ter algum voluntariado que fosse próximo à minha área, sendo a de psicologia, neste momento psicologia da educação, sempre estive muito focado nas questões dos direitos humanos, na questão da educação social, da educação comunitária, da educação não formal, e sempre tentei ter, de facto, a proximidade com a minha área, mas também um leque de escolhas e um leque de possibilidades que possa enriquecer-me a mim, mas também enriquecer todas as pessoas que me rodeiam. E como é que foi? Foi chamado, foi por colegas, foi o Ricardo que procurou entender se na sua universidade havia algum projeto? Como é que funciona? Foi um pouco um misto de várias coisas. Foi uma procura minha, mas também confesso que, tendo a professora Kátia como professora do meu curso, tive sempre essa proximidade com a Algo V+. Tive também vários colegas meus que começaram a fazer voluntariado e que me incentivaram a procurar fazer voluntariado nas mesmas associações, neste caso colegas mais velhos, mas a partir do momento em que entrei na primeira associação, que neste caso foi a APF, a Associação para o Planeamento Familiar, comecei toda uma rota e um caminho de descoberta própria e que eu próprio decidi ver onde é que eu me revia e onde é que eu encontrava projetos que estava aquilo que eu acreditava. Muito bem. Eu já agora aproveitava, e temos aqui um outro voluntário, o Ruben Patrocínio, e também perguntava-lhe se está dentro da mesma linha do Ricardo, ou seja, também procurou fazer voluntariado ou coincidentemente faz voluntariado na sua área de formação, se já fazia, se é uma prática que traz consigo ou se descobriu em ambiente académico, e de que experiências é que releva e o que é que retira desta prática de voluntariado. Se quiser falar sobre outra coisa, sinta-se à vontade, não tem que estar a responder àquilo que eu lhe pergunto. Ok, boa tarde primeiro. Boa tarde a todos e a todas. Felicitar também por esta iniciativa, que é sempre dar relevo e muito mais agora num contexto de situação pandémica, quando o voluntariado realmente surge como uma solução a muitos problemas que dificilmente se conseguiria dar resposta. Tal como o Ricardo, e foi interessante perceber, o meu caminho no voluntariado começa também através do Corpo Nacional de Escutas, através dos escuteiros, e acaba por ser interessante porque eu, quando entrei na licenciatura em Animação e Intervenção Sociocultural no Instituto Politécnico de Setúbal, fui também convidado, na altura pela minha coordenadora de curso, pela professora Carla Cibel, a entrar neste projeto que era 2 Dedos de Conversa. Este era um projeto que pretendia, de um ponto de vista, foi criado num contexto de situação pandémica e consistia em combater a situação, o isolamento social das pessoas mais idosas, e era criado e era um bocadinho dinamizado através de uma parceria entre os estudantes de Animação e Intervenção Sociocultural, que de um ponto de vista daquilo que era a construção de histórias de vida, os contactos semanais que nós fazíamos, atividades de estimulação cognitiva, era também com os alunos de fisioterapia, que tiveram um papel bastante importante, e este trabalho multidisciplinar resultou para o sucesso que foi este projeto, porque realmente nós comunicávamos este trabalho multidisciplinar não só com os estudantes de fisioterapia, mas também com todos os docentes envolvidos, fazíamos reuniões semanais e acabávamos por estar todos em sintonia a trabalhar para o mesmo, que era um bocadinho o objetivo deste projeto de voluntariado. Já agora, os 2 senhores voluntários, muito me apraz estarem aqui. Vocês acham que o ambiente académico, ou seja, haver estruturas dedicadas para o voluntariado, ou já haver regulamentos, também vos desperta mais? Vocês sentiram-se também mais reconhecidos ou mais motivados pelo facto de haver uma estrutura, um ecossistema favorável? E quantas pessoas é que vocês levaram convosco para a prática do voluntariado? Ok, então, importa referir que o Instituto Politécnico de Setúbal tem um modus operandi das práticas de voluntariado bastante interessante, tal como me referiram, que foi as federações académicas, as associações académicas têm um papel bastante importante nisto. E acaba por ser algo implementado desde o primeiro ano da licenciatura. No meu caso,
conseguimos, foi um bocadinho ali entre turma, reunimos mais de 6 pessoas, só de animação e intervenção sociocultural. Depois sei que havia mais 5 ou 6 também da licenciatura de fisioterapia, e conseguíamos estar ali um bocadinho a trabalhar para o mesmo. Ou seja, acaba por, no Instituto Politécnico de Setúbal, e não é só, importa referir, não é só este projeto que foi os 2 dedos de conversa, desde a limpeza das praias do estuário do Sado, as questões relacionadas com o banco alimentar, importa referir que é algo que já está implementado. A questão de haver regulamentos e esta importância de certa forma haver aqui uma convergência para as soft skills, ou seja, é algo que é reconhecido no mundo do trabalho, mas eu acho que nós, e falo um bocadinho por mim, quando nós entramos não pensamos nisto, pensamos em ajudar o próximo, com esta vontade de mudar o mundo e deixar um bocadinho a nossa marca. Claro que depois, e acaba por ser uma motivação para os nossos colegas que queiram fazer o voluntariado, acaba por ser uma alavanca. Estas questões das soft skills, eu digo muito que eu ganhei maturidade e desenvolvi não só capacidades que desenvolvo na minha prática profissional, mas também naquilo que é o desenvolvimento de habilidades, a questão do espírito crítico, a questão da responsabilidade, e acaba por serem soft skills que depois serão valorizadas com toda a certeza no mundo do trabalho. Passo a bola ao Ricardo. Ricardo, está de acordo com esta exposição, com esta intervenção do Ruben? Sim, estou de acordo. E inclusive acho que de facto as universidades estarem organizadas, terem os seus bancos voluntários, terem já voluntários mais velhos que vão cativar os alunos mais novos, têm professores que estão próximos aos alunos e incentivarem, facilita bastante o ingresso no voluntariado no ensino superior. E inclusive acho que há outro fator que não só facilita o ingresso no voluntariado, como acho que é um fator bastante importante para a nossa sociedade. Talvez vou estar a fugir um pouco agora à pergunta, lamento por isso, mas acho que o facto de o ensino superior ter uma tipologia de voluntariado em que promove a participação de quem faz voluntariado, promove a procura de opiniões, promove a participação, é uma tipologia que não só puxa e agrada quem faz o voluntariado, como está a reforçar, ou em alguns casos está a mostrar pela primeira vez que a voz das pessoas pode ser ouvida, está a mostrar que nós podemos participar e pode estar a reforçar os valores democráticos e participativos do nosso país. Obrigada, Ricardo. Eu não trouxe o telemóvel, portanto eu não faço ideia que horas são. Nem se já... 16h40. Ok. Estava aqui um bocadinho perdida, porque eu queria lançar aqui... Nós temos falado, falou-se aqui várias vezes na aquisição de competências, no que isso aporta depois para a entrada no mercado de trabalho. E eu, em estilo provocatório, pergunto-vos se há aqui um objetivo de adquirir competências formalmente reconhecidas para entrar no mercado de trabalho, onde é que está o desinteresse do trabalho voluntário. Isto é meramente provocatório e só para discutirmos se isto pode ser uma questão sequer a discutir. Eu questionava você, Dr. Eugénio, até porque tem uma história. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui uma nota que tem a ver com questões que já temos dialogado muitas vezes, que é uma questão conceptual e há que... Eu sei que não é fácil, não tem sido fácil noutros países, mas nós temos que encontrar aqui um rumo para haver uma identidade do estatuto de ser voluntário e não se confundir às vezes com voluntarismos, que também são necessários em determinadas circunstâncias, mas que têm o seu lugar, não é propriamente bom. E nós sabemos que que existem ações que até no seu objetivo, não digo que é principal, mas tem esse objetivo, que é ter um lucro financeiro. E utiliza-se muitas vezes
a mão de obra voluntária a partir de motivações que até são, não ponho em causa, podem ser interessantes e até pode acontecer que a partir dessa circunstância as pessoas se entusiasmem, mas julgo que é uma perversão a utilização de mão de obra voluntária para se aliviar custos quando poderiam esses trabalhos serem feitos por pessoas devidamente remuneradas. Isto traz um problema que não é um problema agora em questão do ensino superior, mas é um problema do voluntariado em geral, é que sempre que uma instituição enquadradora de voluntariado aproveita o trabalho do voluntário para não ter encargos com a criação de postos de trabalho, isto é crime. Isto é crime. E, portanto, eu acho que devia haver até um cuidado maior por parte da ACT para perceber bem estas distinções. Porque isto acontece. Isto acontece, na verdade, acontece. O voluntariado em instituições tem uma importância intrínseca que não é preciso ser mascarada com isto. E eu até me custa muito, a doutora Carla sabe isso, mas aceito que quando se fala do valor económico do voluntariado, mas porque temos um sistema que fala esta linguagem, tem que se ir por aqui para se perceber que, efetivamente, o voluntariado é importante. Gostaria mais que eu visse a importância dele por outra dimensão. No que respeita às empresas, eu penso que o mundo do trabalho está a mudar. Eu penso não, está a mudar mesmo. E tem que mudar, porque o sistema vigente, com as novas tecnologias, e a RVES fez esse seminário sobre o voluntariado digital, do qual eu tive também portanto, a honra de participar, que é muito importante, e hoje também temos que contar com isso, mas ao mesmo tempo que existe uma preocupação de produtividade, também já se percebeu que se não houver um enquadramento que gera autoestima naquela pessoa que está na relação do mundo de trabalho, se a pessoa não se sente valorizada, também a produção pode ser posta em causa. Por outro lado, também há situações que muitas vezes na própria dinâmica da criação de postos de trabalho há alterações que se sofrem. O receio que eu tenho é que isto possa transpor-se para uma certa visão de que a pessoa voluntária, desculpem a expressão, é pau para toda a obra. Não, isso não é aí que me situo. Mas o exemplo que eu queria dar, não dei na altura para não. Tenho uma pessoa familiar que foi chamada para uma entrevista, licenciado em eletrotecnia, e que foi chamado para uma entrevista e que na primeira entrevista, a entrevista foi toda à volta de onde ela era, essas coisas todas, e depois tinha sido escoteiro, se era isto, se era aquilo, não. E andaram ali meia hora à volta daquilo e ninguém lhe perguntou nada sobre eletrotecnia. Ele chegou a casa e pensou, bem, o lugar já está ocupado, se fizeram esta coisa do concurso só porque é obrigatório, e nós fomos atores deste teatro, e ficou desanimado. Ficou desanimado. Os pais também. O que é certo é que, passado alguns dias, voltam-lhe a telefonar da empresa para um novo encontro. E ele não quis ir. Diz que não ia, porque já tinha percebido que aquilo fazia parte do jogo que estava na contratação.
E os pais disseram, não vais. Vais e vais expressar esse teu desagrado. E qual foi a surpresa? É que foram dizer-lhe que ele estava admitido. E ele teve a reação de dizer, mas eu estou admitido, mas ninguém me perguntou nada sobre as qualificações para as quais vinham lá descritas. E quem entrevistava disse, essas a Academia tomou conta delas. Agora, nós temos que perceber quais são os níveis de relação humana, porque o trabalho hoje, além de ser muito tecnológico, passa cada vez mais pela relação humana. Nós temos que perceber qual é a sua capacidade da relação e também de estar disponível para que nós aqui possamos complementar aquilo que a Academia pode não ter dado. E eu acho que isto foi uma experiência, é algo interessante e, portanto, faz todo o sentido aquilo que já existe, que tem que ser melhor visto, porque também tem os seus perigos, que é de dar créditos, mas eu digo, isto tem que ser muito bem visto. Tem que ser muito bem visto, muito acautelado, porque depois também vivemos um bocadinho dos oportunismos. Mas estou perfeitamente de acordo que o voluntariado gera competências. Gera competências e, portanto, elas têm que ser reconhecidas como tal. Obrigada. Eu costumo dizer que na passagem pelas universidades é tão importante o que lá nos ensinam como aquilo que a gente lá aprende, não é? Ou seja, é tão importante a educação formal como a educação informal que vamos tendo e estou, de facto, convencida que o voluntariado, estou convicta, que o voluntariado é uma das ferramentas para a formação como um todo da pessoa. Eu perguntava à doutora Cátia Martins a nossa relação com o trabalho tem vindo a ser alterada e, portanto, nós somos cada vez mais, o voluntariado expressa cada vez mais aquilo que de facto somos, porque já não nos definimos só pelo que fazemos em termos de trabalho, definimos-nos pelo que fazemos para além do trabalho. E, portanto, daí também ser importante reconhecer esta formação, este lado da formação naquilo que é a formação académica. E eu perguntava à doutora Cátia Martins se, parece-me um bocadinho ao lado, mas já vai perceber, se de facto este selo e esta iniciativa pode promover que esta formação de forma mais abrangente seja feita para além daquilo que são as áreas de formação específicas do curso ou do caminho que pretendeu percorrer. Bem, em primeiro lugar, ainda não teci aqui nenhum comentário relativamente à iniciativa do selo, mas queria-vos dar os parabéns por duas razões. Primeiro, porque hoje ele foi aqui apresentado, esta iniciativa, mas a maior parte das pessoas não sabe o trabalho que esteve por detrás do projeto. E um trabalho também inclusivo, integrador. Porquê? Todas as instituições de ensino superior foram convidadas a dar o seu parecer e a dar o seu contributo relativamente ao selo. E eu penso que isso também seja um passo muito importante para que espelhe aquilo que de alguma forma também é a panóplia de realidades das instituições de ensino superior. E por outro lado, há pouco eu dizia, quando a rede de voluntariado no ensino superior é recente, ela surge em 2019, mas nós já nas nossas Assembleias Gerais e na forma como trabalhamos já temos vindo a debater muito a diversidade das instituições que dela fazem parte. E um dos aspectos que notamos é que, como eu disse anteriormente, somos muito diferentes. E eu penso que o selo traz aqui um aporte também muito interessante, porque não só ajuda, portanto, estabelece um objetivo, portanto, para já orienta aqui claramente um objetivo de reconhecimento para aquilo que são as boas práticas, para aquilo que são os bons projetos, para aquilo que de alguma forma são os bons serviços. E por outro lado, também ajuda a que as instituições de ensino superior também possam ter aqui um conjunto de orientações em como, de alguma forma, podem, relativamente àquilo que são algumas áreas que são importantes. Uma coisa muito simples. A questão do reconhecimento.
Ora, o Dr. Eugênio Fonseca já fez aqui uma menção muito importante a que, pronto, que quando vamos falar de voluntariado não podemos dizer só uma hora, destinem-nos um dia, porque temos aqui muitas temáticas e muitas especificidades em redor deste fenómeno, sem sombra de dúvidas. E uma delas é que ele não pode substituir o trabalho remunerado. Simultaneamente, o voluntariado também é diferente daquilo que são ações pontuais, voluntárias. E, portanto, quando o selo traz aqui este cuidado, que é o facto das instituições, por um lado, também serem mais concisas naquilo que são as suas práticas de voluntariado dos seus voluntários, portanto, ter aqui um olhar um bocadinho também mais afinado, e por outro lado, o facto de não quero perder, o facto de ter aqui, por exemplo, um eixo associado à questão da validação, do reconhecimento, também faz com que os gabinetes, portanto, os serviços de voluntariado, pensem que não só é a questão da abertura, ou seja, a questão de dar a conhecer aquilo que são as atividades nas quais os voluntários podem envolver, mas também lhes dar um retorno. E que esse retorno, ao contrário do trabalho remunerado, não pode ser uma remuneração, não pode ser um salário, e tem que ter outro tipo de contornos. Imbuídos num estudo que foi inicialmente realizado por um dos grandes destas áreas mais psicossociais em torno do voluntariado, que é o professor Fernando Chacón Freitas, da Universidade Complutense de Madrid, nós fizemos um pequeno estudo que tinha a ver com, ao escutar aos voluntários, o que é que para eles era gratificante, não é, com aspas, gratificante, ou seja, de que forma é que eles gostariam de ser reconhecidos na sua prática. E um dos aspectos tem a ver com, atendendo à sua área atendendo no fundo também ao seu objetivo, ao seu percurso formativo, seria o reconhecimento através dos suplementos ao diploma. Mas simultaneamente também, parece que não, mas através de outras iniciativas, nomeadamente prémios de reconhecimento, não é? Prémios pelo valor, pela recompensa ao nível de propriedade ou ao nível de monetária. O objetivo não seria esse, mas seria o destaque, não é? Porque no fundo é a valorização relativamente ao percurso que foi desenvolvido. E eu penso que o selo também tem esse impacto nas instituições, que serve de alerta, às vezes para determinados domínios, que por vezes as instituições que estão muito direcionadas, se calhar, e principalmente dependendo dos seus anos de experiência, para a captação, para a gestão, e por vezes deixa-se mais de parte da questão, para a monitorização, como o Ricardo aqui falou, mas também, e deixamos um bocadinho mais de parte depois a questão da valorização, da certificação e do reconhecimento. Portanto, eu penso que o selo é uma iniciativa muito interessante, com a qual as instituições só têm a ganhar, porque também vai promover o desenvolvimento até dos seus serviços de voluntariado. Para quem ainda está no início, vai ter aqui uma orientação para se tornar mais robusta, mais consolidada em termos de resposta aos voluntários. Para quem já tem muita prática e muita história na área, pode até ajudar a sair um bocado fora da caixa, portanto, quando já existem práticas mais cimentadas, ajudar na procura de outras práticas mais diferenciadas e mais diferentes, mais inovadoras, e portanto, eu penso que tudo o que possamos fazer no sentido de estimular e no sentido de reconhecer o voluntariado, onde quer que ele seja, e aqui estamos a falar no caso do ensino superior, são sempre iniciativas muito positivas. Deixem-me só dizer uma coisa. Um dos chavões que se tem estado aqui a falar também, volta e meia, fugimos muito para a questão da motivação para realizar voluntariado. Motivação, que é muito importante que as instituições tenham também essa sensibilidade para estimular e para promover sistemas e práticas que permitam ao voluntário sentir-se motivado e
permitam sentir-se, pôr em prática as suas motivações, não é? Que no fundo tem a ver com o facto de haver aqui uma incongruência entre aquilo que de alguma forma são os seus interesses com aquilo que são as suas atividades depois de voluntariado nas organizações. Quando falamos de motivação, pensamos sempre muito em motivação intrínseca, não é? No fundo é aquela que é feita pelo prazer e pelo interesse que temos pela ação. Mas na questão específica do voluntariado, a investigação é muito robusta e diz que, de facto, a motivação não é totalmente intrínseca, porque há aqui um papel muito determinante do contexto, não é? Há pouco falávamos aqui haver aqui este ecossistema que favoreça o voluntariado e aqui as organizações, independentemente de serem as instituições de ensino superior ou as instituições da sociedade civil que acolhem e que acabam por dinamizar, portanto acabam por usufruir, não é, do voluntário, tem aqui um papel muito determinante, porque os voluntários precisam de se sentir bem acolhidos, precisam de se sentir que são importantes, precisam de se sentir em desenvolvimento, precisam em aprendizagem para manter também um bocadinho ativa essa sua motivação. Vou terminar. Eu estou pressionada com o tempo. Mas só queria reforçar aqui a ideia, doutora Cátia, que é para ali, que é de como esta iniciativa do selo pode trazer mais valias às instituições e catalisar mais potenciais interessados. Nós temos, como sabem, na Confederação o selo de qualidade, que está consensualizado com o Centro Europeu de Voluntariado, que tem 3 níveis de qualidade, onde abrangemos todas essas preocupações. E o que é que acontece a essas instituições? No início acham que aquilo é tudo muito difícil e depois no fim acham que se tornou muito mais fácil aquilo que estavam a fazer de uma forma mais articulada. E só para terminar, e deixava aqui um desafio à academia, era importante pensarmos bem nessa coisa que se chama responsabilidade social das empresas. São 2 mundos à partida diferentes, mas perfeitamente conciliáveis, não é? Não, mas tem a ver com o voluntariado nas empresas. Eu sei do que está a falar, daquilo que se é considerado responsabilidade social ou será voluntariado, enfim. Mas isso era para outra discussão, para outro dia. Estou a fazer o desafio à academia. Sim. Doutora Cátia, fica com a encomenda. Eu queria ouvir o doutor Edgar Félix. Dê-nos umas breves palavras finais sobre aquilo que entende que deve ser, ou o que é que motiva o voluntariado na academia e de que forma é que a academia também está a olhar cada vez mais para o voluntariado e se quiser fazer uma ligação sobre de que forma é que este selo pode concorrer para aqui eu agora estou a utilizar a palavra ecossistema de variedíssimas vezes, um ecossistema mais favorável para esta prática. Eu acho que as duas coisas, na verdade, estão interligadas, não é? Eu acho que a academia puxa pelos voluntários, os voluntários puxam pela academia. Enfim, como dizia aqui também a doutora Cátia, à medida que o programa de voluntariado foi crescendo na Universidade do Algarve, foi também tendo mais voluntários. Portanto, eu acho que uma coisa vai puxando pela outra. Obviamente, a Universidade do Algarve, que nós na Fora e no Transforma conhecemos muito bem o seu trabalho, que é fantástico, conseguiu perceber claramente que havia um interesse dos estudantes nesta prática de voluntariado e, portanto, foi também melhorando os seus programas. Eu acho, enfim, como referi há pouco, é absolutamente determinante as instituições de ensino superior olharem para esta questão do voluntariado e do trabalho voluntário. É sempre trabalho e voluntário, é sempre assim, uma expressão um bocadinho. Aqui, enfim, se tivesse aqui ainda o Sr. Secretário de Estado do adjunto, dizia logo que não havia trabalho voluntário, portanto há sempre esta complicação, mas que, perdi-me aqui um bocadinho no raciocínio, dizia que é muito importante as instituições de ensino superior olharem não só pela questão das soft skills, e que já todos aqui falámos e bem, mas também pela questão do autoconhecimento dos seus próprios estudantes, do desenvolvimento da autoconfiança, a questão da resiliência. Portanto, tudo isto faz parte também da própria formação pessoal dos voluntários. Eu acho que o voluntariado pode ser uma das maneiras também do ensino superior facultar competências
pessoais, porque hoje em dia, enfim, há essa responsabilidade, além das competências académicas, porque estava aqui a ouvir o seu exemplo do seu familiar, e nós na Fórum sabemos perfeitamente, temos aqui, por exemplo, um estudante do Politécnico de Setúbal, nós contratamos muitos estudantes do Politécnico de Setúbal para comunicação e marketing, nós já sabemos que eles vêm sempre com grandes competências de imagem e que não está associada diretamente ao curso. Portanto, nós já sabemos que as mais-valias estão lá, nós sabemos que as competências técnicas, as art skills estão lá. E, portanto, por isso é que depois faz tanta diferença isto que fez com o seu familiar, que são as outras experiências. E, portanto, eu acho que é absolutamente determinante. E numa altura se fala muito, agora, enfim, felizmente outra vez no desemprego jovem, na taxa de emprego estar a subir, eu acho que é também um diferencial e uma fileira e um eixo para onde as instituições de ensino superior devem olhar para possibilitar, obviamente, estas oportunidades de crescimento e de desenvolvimento aos seus estudantes. Muito obrigada. Só em 5 segundos eu pedia ao Ricardo que me dissesse umas palavras de motivação para colegas seus. Se quer deixar uma mensagem final, basicamente será isso. Sim. Eu acho que vale sempre a pena fazer voluntariado e encontrar formas de fazer voluntariado. Principalmente quando chegamos ao meio académico, mas eu acredito que o cá no ensino superior pode e deve se estender aos outros níveis de ensino, quando nós encontramos voluntariados de diversas áreas, voluntariados de ajuda direta às pessoas, de educação, ambientais, por isso, alargar estas opções todas e filosofar toda a gente, vai mostrar às pessoas que podem fazer as coisas e podem encontrar formas de se sentirem realizadas no seu dia-a-dia. Ricardo, passo ao Ruben. O meu desafio e o meu desejo, e já que estamos aqui numa época de passagem de ano, é que o voluntariado na academia e no ensino superior deixe de ser, se calhar, visto como, quando chegar ao ensino superior eu faço voluntariado, mas que seja o início de um percurso de voluntariado. Realmente já percebemos aqui bem quais os benefícios de fazer voluntariado, e o meu desejo é que, para quem tem este sentimento de querer estar próximo do outro, o voluntariado é um caminho profissional para um profissional cada vez mais completo na sociedade, cada vez está a mudar muito mais. Muito obrigada. Pronto, terminamos com a voz daquelas que são as estrelas principais desta companhia, que é o voluntariado, e as estrelas principais são os voluntários, e resta-me desejar a todos o resto boa tarde, agradecer a vossa presença e também fazer votos de umas boas festas. Obrigada. O debate e a sessão estão encerradas. Agradecemos a participação de todas e a todos. Boa tarde e boas festas.